Olha eu atrapalhando. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto. E hoje eu estou na feira, a feira aqui dentro do Google. Vocês vão estudar um pouquinho mais sobre Programação Orientada a Objeto. Bora lá para sua aula. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos agora à terceira aula. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre visibilidade. E acredita em mim, se você não entender o que é visibilidade, você não entende a grande essência da programação orientada a objeto. Mas antes de falar nesse conceito, antes de falar sobre visibilidade, você já ouviu falar em linguagem de modelagem unificada? Não? Então pega a primeira letra de cada um desses termos aí. Dá uma lida. LMU? Ainda tá confuso? Agora lê de trás para frente essa sigla que você acabou de falar. Você ouviu falar em UML, não ouviu? A linguagem de modelagem unificada é uma coisa muito importante. O foco desse curso não é tratar sobre o UML propriamente dito, mas vira e mexe eu vou ter que falar sobre o UML. Eu poupei vocês até agora, mas saiba que, assim como no curso de banco de dados, a gente não falou sobre o modelo relacional assim aprofundadamente, nós não vamos falar sobre a linguagem de modelagem unificada, mas ela é bastante importante também para a programação orientada a objeto. O que eu vou falar aqui são sobre conceitos. E vira e mexe, eu vou falar sobre um diagrama que com certeza é o diagrama mais famoso da UML, que é o diagrama de classes. E com certeza, se você está fazendo escola ou faculdade na área de tecnologia, algum professor já citou o diagrama de classes, ou você já até aprendeu algumas técnicas. Eu não vou me aprofundar nisso, mas saiba que quando você evoluir um pouco mais nos seus estudos de PO, você vai precisar estudar o UML mais cedo ou mais tarde. Mas para que serve esse diagrama de classes? Não sei se você conseguiu entender quando o seu professor acabou de te explicar na sala de aula. Basicamente funciona assim. Você se lembra da aula passada que eu falei sobre o objeto? E dei exemplo de uma caneta. Caneta é um objeto. Na hora de você criar um modelo para essa caneta, na hora de você criar um molde para essa caneta, a gente representou ela assim, né, com tracejados e tal, uma coisa mais simples. A UML leva essa simplicidade ao modelo extremo. Para o diagrama de classes, toda classe é um retângulo. Então presta bem atenção. A gente tem aqui do lado uma caneta, uma foto de uma caneta. Depois a gente tem o rascunho de uma caneta, que a gente chamou de classe na aula passada. E a partir do momento em que a gente começa a tratar sobre o UML, sobre uma linguagem unificada, toda classe, independente do que ela seja, vai ser representada como um retângulo. Isso acaba sendo muito simples. Por exemplo, carro. Carro é um objeto. Desenhar um carro você consegue. Agora, aula. Aula é um objeto. Desenha uma aula. Pedido. Pedido é um objeto. Desenha um pedido. A linguagem de modelagem unificada na representatividade aqui do diagrama de classes, ela simplifica tudo isso. Então eu não preciso mais saber desenhar uma classe, desenhar um modelo, um molde de um objeto. Eu faço um retângulo. Dentro desse retângulo, na parte superior, geralmente em negrito e com a primeira letra em maiúscula, a gente coloca o nome da classe. Aqui no caso, caneta. Depois, nós vamos fazer dois traços, separando a parte de cima, o cabeçalho, o miolo, o corpo central, e a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, essa parte de cima, ela representa o nome da classe. Nessa área aqui, nós vamos colocar todas as características, todos os atributos que a classe vai ter. Você lembra da aula passada, os atributos? Não lembra? Não tem problema, eu lembro para você. Esses atributos aí que estão aparecendo do lado são os atributos que a gente previu na aula passada, daquela classe que a gente montou rapidamente. E como eu disse, aqui ó, na parte de baixo, a gente vai representar todos os métodos. Então, os métodos que a gente também previu na aula passada foram esses aí. Percebe que os métodos estão com parênteses depois? Isso é um padrão. Percebe outra coisa também aqui do lado? A classe está com a primeira letra maiúscula. Os atributos e os métodos começam com letra minúscula, não é isso? E os métodos têm parênteses depois. Isso acaba simplificando muito a representatividade das classes, objetos com seus atributos e métodos na hora que você usa um padrão. Então, sempre que você vir um nome e ele começar com letra maiúscula na linguagem de programação, se o seu programador foi correto na representação dele, você pode ver que é uma classe. Se começar com letra minúscula, se começar com letra minúscula, pode ser atributo ou método. E como é que eu sei que é atributo ou como é que é método? Dá uma olhadinha aqui do lado. Os atributos, eles não têm parênteses depois. Os métodos têm. Com essa representação que você está vendo aqui, você consegue de maneira simples identificar o que é nome de classe, o que é nome de atributo e o que é método. Com certeza, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, adota essa representação aí que eu estou falando para você. Visto isso, a gente pode ir para o assunto dessa aula que eu falei anteriormente, os modificadores de visibilidade. Os modificadores de visibilidade são 3 e vai ser muito fácil de você entender. Eu garanto para você. É só você prestar atenção.
Fecha essa aba aí do Facebook, para com o WhatsApp, que com certeza, se você prestar atenção e se você praticar nas nossas próximas aulas, né, a aula prática, lembre-se que sempre sai aula prática. Você clicando aqui, ó, no izinho lá em cima, não tem um izinho lá em cima? Clica nele e lá você vai ter acesso às aulas práticas. Mas primeiro, assiste essa aula teórica. O que é uma visibilidade? Deixa eu ler aqui para vocês. Ela indica o nível de acesso aos componentes internos de uma classe. Quais são os componentes internos de uma classe, pequeno gafanhoto? Atributos e métodos, não é isso? A visibilidade vai dizer qual é o nível de acesso que você tem a eles. E você pode utilizar 3 símbolos para isso, deixando bem claro que a gente vai utilizar a nomenclatura da UML, que é universal. Você pode utilizar um mais, o símbolo de menos, ou o símbolo de cerquilha, que a juventude gosta de chamar de hashtag. Esses 3 símbolos têm nomes, e a gente vai ter que aprender aqui. O símbolo de mais representa a visibilidade pública, o símbolo de menos representa a visibilidade privada, e a cerquilha, o jogo da velha, representa o modo protegido. E se você ficou confuso com esses 3 símbolos e suas nomenclaturas, presta atenção que eu vou te explicar de uma maneira natural. Lembra da primeira aula desse curso, onde eu falei que uma das principais características, na verdade uma das que eu mais gosto, é a naturalidade? Eu consigo dar aula com exemplos práticos, simples e naturais de se entender? Então eu vou te explicar esse conceito de público, privado e protegido utilizando um objeto do seu dia a dia, telefone. E você pode ter telefones públicos, telefones privados e telefones protegidos, não pode? Quando eu falo telefone público, o que vem à sua mente? Esse telefone que tá aparecendo aí, né? Orelhão. Aqui no Rio chama de orelhão, não sei como é que se chama aí na sua cidade. E o que caracteriza um telefone público? O nome público é um telefone que qualquer um pode usar. Eu consigo utilizar esse telefone em qualquer lugar que ele esteja disponível. Por quê? Porque ele é público. O que seria um telefone privado? Quando eu falo o termo telefone privado, eu penso logo no celular. Isso porque o meu celular é privado. O que significa o celular ser privado? Somente eu posso ver. Somente eu posso usar. E aí você pode estar pensando, não, mas meu celular é da minha família, todo mundo pode usar. Calma, gafanhoto, presta atenção. A gente tem que utilizar um nível de abstração aqui. Imagina o seguinte, seu celular, a gente sabe o que tem no seu celular. A gente sabe que você recebe no WhatsApp umas paradas aí, no Snapchat. Isso torna o seu celular privado. Você coloca uma senha para ninguém ter acesso. Não é isso? E não adianta dizer que não. Eu sei. Então você coloca até uma senha para proteger e só você pode utilizar. Celulares modernos, inclusive, existe esse botãozinho aqui com uma impressão digital. Você quer coisa mais privada do que isso? Somente uma pessoa terá acesso a esse telefone. Então ele é privado. E o que seria telefone protegido? Vou colocar aqui, por exemplo, o telefone da sua casa. Apesar de que quase ninguém tem mais telefone em casa. Mas imagine o seguinte, quem pode usar o telefone da sua casa? Só quem for da sua família. Ou quem tem autorização. Mas vamos colocar o nível de abstração. Só quem é da minha família, a minha mãe e os filhos dela. Guarda isso, porque com certeza esse conceito de minha mãe e todos os filhos dela vão ser muito úteis para você. Então, recapitulando, dá uma olhadinha aqui do lado. Telefone público é aquele que todo mundo pode usar. Telefone privado é aquele que só eu posso usar. E o telefone protegido é aquele que a minha mãe e os filhos dela podem utilizar. Ficou claro? Natural. Vamos ver então a definição de público, privado e protegido aos olhos da programação orientada a objeto. Todo atributo ou método definido como público, ele vai definir que a classe atual e todas as outras classes possam ter acesso a ela. Então, se você botar um atributo como público, todo mundo vai poder ver e usar esse atributo livremente. Já no caso do privado, somente a classe atual vai ter acesso. Então, se você define um atributo e bota ele como privado, somente a classe pode mexer nele. E inicialmente você vai falar, para que eu vou criar um negócio onde só a classe pode mexer? Calma, pequeno gafanhoto. Só entende essa parte até agora. Mais pra frente a gente vai evoluindo. Nós estamos numa caminhada. E o que diz um atributo ou método protegido? A visibilidade protegida, ela dá acesso à classe atual e a todas as suas subclasses. O protegido pode ser que agora você não entenda. A gente tem que ver um conceito mais pra frente um pouquinho que se chama herança. Mas guarda assim, público, qualquer um pode usar. Privado, só eu posso usar. Protegido, só a minha mãe e os filhos dela. Beleza? E aí nós damos continuidade, dando uma olhada naquele diagrama de classe que a gente já tinha visto anteriormente. Percebe que agora eu coloquei na frente dos métodos e na frente dos atributos pequenos símbolos? Isso vai determinar a visibilidade, o nível de acesso de cada um desses atributos ou cada um desses métodos. Como é que eu faço para que essas visibilidades que estão prescritas aqui do lado possam funcionar efetivamente? É fácil. Vamos ver as nossas linhas que nós utilizamos na aula passada. Você se lembra quando a gente definiu uma classe? Então eu tenho na parte de cima a classe definida agora no diagrama de classes da UML. Vamos definir essa classe. Qual é o nome dela?
caneta. Então vamos colocar classe caneta e lá embaixo o fim da classe. Dentro da classe nós vamos definir todos os atributos. Então eu coloquei ali todos os 5 atributos que eu tinha previsto. E nós temos também os métodos. Por questão de espaço, eu vou só representar 2 métodos aqui, os 2 primeiros. O método de escrever e o método de rabiscar. Essa é a estrutura. Então eu tenho aqui, ó, a minha classe caneta, todos os atributos com as suas visibilidades, todos os métodos também com as suas visibilidades, e eu defini a minha classe caneta, todos os atributos e todos os métodos. No caso aqui eu só representei 2 por questão de espaço aqui na tela. Esse slide mais curtinho, ele é legal que você consegue me ver direto, mas eu fico com espaço um tanto quanto limitado. Mas você entende que eu tenho que colocar todos os métodos. A partir de agora, eu posso começar a colocar as visibilidades. Vamos dar uma olhada ali em cima, ó. Modelo. Modelo é o quê? É um atributo. Qual a visibilidade que eu previ lá em cima? Dá uma olhadinha. É público, né? Tem um mais. Então eu vou colocar o quê? Na frente da definição dele, eu vou colocar a palavra público. Simples assim. O atributo cor, eu também previ como público. É só você dar uma olhada. Então, coloca como público. Já o atributo ponta, você percebe que eu coloquei um menos na frente. Então, ele é privado. Vou colocar como privado. Ah, mas Guanabara, como é que você está escolhendo isso? Não tem critério. Por enquanto, nesse ponto, eu não usei critério nenhum. Eu simplesmente fui distribuindo símbolos. O que eu quero mostrar aqui para você é simplesmente a declaração. Não dar sentido ainda. Mais para frente, quando a gente for ver encapsulamento e herança, você vai entender melhor. Os 2 próximos atributos que a gente está trabalhando aqui é o carga e o tampada. Os 2, dá uma olhada. Eu coloquei uma hashtag do lado. Então, eles são protegidos. Então, eu coloco protegido do lado de um, protegido do lado do outro. E os meus 2 primeiros métodos, se você olhar aqui do lado, todos os 2 primeiros métodos, que são o escrever e o rabiscar, foram definidos como público. Então, eu posso colocar público na frente dos 2. Deu para entender? Eu coloco a visibilidade na frente do atributo ou do método. Todo método ele já tem visibilidade, mesmo que você não coloque. E aí, cada linguagem de programação define uma visibilidade padrão. Mais para frente, na aula prática, você vai entender melhor isso. E essa visibilidade vai interferir diretamente no uso do seu objeto, dos seus atributos e seus métodos. Vamos ver um exemplo aqui de algumas linhas de acesso que eu posso utilizar depois. Então, você percebe que agora aqui em cima eu tenho a minha classe caneta definida. O que eu vou fazer agora é tentar criar um objeto dessa classe. Você deve se lembrar da aula passada como é que se faz isso. Eu coloco o nome do objeto igual nova e o nome da classe. Então, eu coloquei ali, acabei de criar um objeto C1. Então, eu tenho a classe caneta e C1 é um objeto dessa classe. Se você ainda não entendeu isso direito, volta para a aula anterior, assiste a aula 2, se você por acaso pulou, porque isso é muito, muito, muito importante. E vamos começar a tentar utilizar esses objetos aqui. Vamos fazer, por exemplo, essa caneta que eu acabei de criar ser um objeto do modelo Bic Cristal? Olha como é que eu faço. Eu posso colocar lá o nome do objeto, C1.modelo recebe Bic Cristal, já que modelo é do tipo caractere. É só olhar aqui em cima. E aí vem a pergunta, será que eu posso fazer isso? Você vai falar, pô, sempre pode. Não. A visibilidade vai definir se você pode ou não fazer esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada na visibilidade. Dá uma olhada na visibilidade de modelo ali. O atributo modelo acabou de ser definido como público. Se ele é público, pensa no telefone público. Qualquer um pode mexer? Pode. Se pode mexer, essa linha que eu acabei de colocar aqui, essa última linha que está aparecendo aqui do lado, ela é possível sim. Ela funciona. Vamos dar continuidade colocando um outro atributo. Por exemplo, essa minha caneta que é Bic Cristal, ela é azul. Então vamos definir aqui a cor, o atributo cor como azul. Eu posso fazer isso? Mais uma vez, dá uma olhada aqui em cima. Percebe que cor é público também. Então, eu também posso mexer nesse atributo. Aí você vai falar, tá, mas é igual, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa porque a visibilidade é a mesma. Dá uma olhada aqui em cima no terceiro atributo, que é o atributo ponta. A visibilidade dele é privada. Então, se eu tentar fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui embaixo, que é modificar o C1, que é o meu objeto, ponto ponta, igual a 0.5, isso não vai ser possível. Essa linha, essa última linha que está aparecendo aqui do lado, ela é considerada inválida e não vai funcionar. Isso porque o atributo foi definido como privado. E você pode estar pensando, mas peraí, Guanabara, como é que eu vou definir a ponta como sendo 0,5 se eu não posso mexer no atributo? Existe outro jeito. Existe um jeito mais correto, que é utilizando métodos acessores e métodos modificadores. Mas isso só é assunto para a próxima aula. Por enquanto, vai prestando atenção no que eu estou te explicando aqui. E aí chegamos a mais um atributo. Dá uma olhadinha no próximo atributo que a gente está definindo aqui. É o carga. O carga é protegido. E aí você vai falar o seguinte, quem é que pode usar um atributo protegido? Lembra? A mãe e os filhos dela. Essas linhas que estão aqui embaixo, faz parte da mãe? Não. Quem faz parte da mãe é o que está em cima de classe aqui. Tudo que está aqui em cima é mãe. Isso daqui não é filho. Isso aqui é uma chamada, né? É como se fosse uma pessoa fora da sua casa. Essa pessoa que está fora da sua casa tem acesso a essa carga? Então, se eu colocar essa linha aqui que eu vou colocar aqui do lado, mudei a carga para 80, será que ele vai funcionar? Não, não vai. Não vai porque essa linha que está mexendo na carga, ela não faz parte nem da mãe,
que é a parte de cima, nem dos filhos, que eu ainda nem te ensinei como é que você vai definir um filho. A gente vai aprender mais pra frente. Por enquanto, eu só quero que você entenda o seguinte: aqui embaixo, nessa parte de chamadas, a única coisa que eu posso mexer é nos atributos e métodos definidos como público. Tudo que for privado ou protegido não pode ser utilizado. Então essa linha também estaria inválida. Na próxima aula eu já vou te ensinar como resolver isso. Por enquanto, só entende. A mesma coisa que eu acabei de explicar também serve para o tampado. Eu não vou conseguir mexer no atributo tampado, já que ele é um atributo protegido. Outra coisa que a visibilidade também pode definir é a visibilidade ao acesso, permitir ou proibir o acesso a determinados métodos. Se você prestar atenção aqui do lado também, nós temos o método escrever, que é público, e o rabiscar, que é privado. Sendo assim, como é que eu faço a linha para chamar o escrever? Eu boto o nome do objeto, ponto, a chamada do método. Então eu coloquei C1.escrever, não esquece dos parênteses para indicar que é um método. Eu posso fazer essa chamada? Eu posso começar a escrever com a minha caneta? Resposta: posso, porque ela está definida como pública. Agora, eu posso mandar rabiscar com essa minha caneta? C1.rabiscar? Mais uma vez, eu quero deixar claro, eu não utilizei nada para definir as visibilidades que estão aparecendo aqui do lado. Tudo foi definido baseado simplesmente numa maneira de explicar. Mais para frente, a gente vai raciocinar um pouco melhor para poder entender o que é melhor colocar como privado, o que é melhor colocar como público e o que é melhor proteger. E se você ainda não entendeu o porquê que se colocam coisas como privado, dá uma olhadinha nesse objeto aí que vai aparecer na sua tela. O que é isso aqui do lado? Isso é um controle remoto, não é isso? Ele é um objeto? É um objeto. E aí eu te pergunto, o que tem dentro desse objeto? E eu te mostro. Dentro desse controle remoto, tem isso daí, ó. Tem uma placa de circuito com alguns componentes. Agora, percebe o seguinte: eu tenho aqui alguns componentes internos. Você, que é dono do controle remoto, você pode ter acesso a tudo? Será que algumas partes têm que ser protegidas de você? Raciocina comigo. A parte de fora aqui, você pode ter acesso. Então, a parte de fora aqui teria o acesso público. A gente, na verdade, chama isso de interface na programação orientada a objeto. Mas, por enquanto, a gente não vai se aprofundar nisso. Você percebe aqui, ó, tudo que está aqui do lado, essa parte externa, tudo que eu estou passando a luzinha aqui, são componentes públicos. Eu posso utilizar sem problema nenhum. Agora, algumas outras partes são privadas. E por que o uso desses chips aqui que eu estou identificando tem que ser privado? Para você não quebrar o controle, para o controle durar mais tempo. Então cria-se essa cápsula, guarda isso no seu coração, para proteger e deixar disponível para você somente a parte pública. Deu para entender? E tem uma parte, vamos supor aqui, por exemplo, esse chip que eu circulei aqui de vermelho, ele é um chip que faz, vamos supor, a transmissão infravermelho para a televisão, para fazer a interface. Então, eu tenho que deixar o uso desse chip inacessível a você, que é dono, mas eu também tenho que deixar ele acessível à televisão, para a gente poder conversar a televisão com o controle remoto. Então isso seria uma espécie, não é exatamente, mas uma espécie de atributo protegido, ou método protegido, onde quem pode utilizar não é você, não é qualquer um, mas sim o controle e aquilo que o controle vai controlar. Você compreendeu o conceito de visibilidade não significa, nessa aula, que você entendeu tudo já. Esse é o primeiro passo. E a melhor maneira de dar o próximo passo é o quê? Você praticar. Então chegou a hora de você escolher. E aí, você está assistindo a aula de programação orientada a objeto utilizando PHP ou Java? Então você pode clicar diretamente nesses ícones ou simplesmente aqui em cima no izinho de interatividade, você vai ter acesso a essa aula, a aula de visibilidades nessas linguagens definidas. Então, a gente se vê já já, dando continuidade. Não dá muito tempo entre uma aula e outra não. Já emenda uma na outra, já vai abrir o seu ambiente, você acabou de ver a teoria. Vamos então partir para a parte prática. Um forte abraço e até já já.